O Espírito Santo não se afasta de uma vida por acaso. Ele não abandona um coração de repente, sem antes falar, advertir, tocar, corrigir, chamar, insistir e esperar. A grande tragédia de muitos cristãos não é que deixaram de frequentar uma igreja, nem que deixaram de cantar um louvor, nem que deixaram de conhecer versículos. A grande tragédia é que continuam fazendo tudo isso por fora, enquanto por dentro já não tremem diante da presença de Deus. Continuam falando de fé, mas já não obedecem à voz do Espírito. Continuam dizendo Senhor, mas resistem quando Ele aponta o pecado. Continuam carregando uma Bíblia, mas não permitem que a palavra carregue o coração de volta ao altar. E talvez esta seja a pergunta que precisa atravessar a alma agora. Será que eu tenho tratado o Espírito Santo como uma presença santa ou apenas como uma sensação religiosa? Será que eu tenho ouvido a sua voz? Ou apenas usado o nome de Deus para justificar minhas próprias escolhas? Porque há comportamentos que afastam a sensibilidade espiritual. Há atitudes que entristecem o espírito. Há decisões repetidas, pequenas concessões, silenciosas desobediências que vão endurecendo o coração até que a pessoa já não percebe mais quando Deus fala. A Bíblia diz em Efésios 4:30: E não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual fostes selados para o dia da redenção. Veja bem, o texto não está falando com incrédulos distantes. Está falando com gente que foi selada, gente que pertence a Deus, gente que conhece a verdade. Isso significa que é possível uma pessoa salva entristecer aquele que a selou. É possível alguém que recebeu graça viver de maneira tão descuidada que começa a ferir a comunhão com o Consolador. O Espírito Santo não é uma força impessoal. Ele não é uma energia religiosa. Ele é Deus presente em nós. Ele ama, guia, convence, consola, corrige e santifica. E justamente porque Ele ama, Ele se entristece quando escolhemos aquilo que destrói a nossa comunhão com Cristo. O primeiro comportamento que afasta o Espírito Santo é ignorar a convicção do pecado. Não estou falando de tropeços sinceramente confessados. Não estou falando da fraqueza de quem cai chorando e se levanta buscando misericórdia. Estou falando daquele pecado que a pessoa já sabe que é pecado, mas decidiu negociar com ele. Aquela prática que Deus já mostrou, já incomodou, já confrontou, mas a pessoa aprendeu a calar a consciência. No início, havia peso. Depois, havia desculpa. Depois, havia comparação. Depois, já não havia dor nenhuma. Esse é um dos maiores perigos da vida espiritual. Acostumar-se com aquilo que antes fazia a alma chorar. Quando o pecado deixa de doer, não é porque ele ficou menor, é porque a consciência ficou mais anestesiada. Quando a desobediência deixa de incomodar, não é porque Deus aprovou, é porque a pessoa se afastou da sensibilidade do Espírito. O mesmo pecado que um dia a fazia correr para o quarto em lágrimas, agora é praticado com naturalidade. A mesma palavra dura que antes a fazia pedir perdão, agora sai da boca sem arrependimento. A mesma mentira que antes pesava no peito, agora é defendida como estratégia. A mesma frieza que antes assustava, agora é chamada de maturidade. Mas o Espírito Santo é santo. Ele não habita em nós para decorar a nossa religiosidade, mas para transformar o nosso caráter. Ele não veio apenas para nos emocionar durante um culto, mas para nos conformar à imagem de Cristo no secreto da vida. Ele toca justamente onde nós gostaríamos de esconder. Ele ilumina justamente o canto escuro que queremos preservar. Ele não faz isso para nos humilhar, mas para nos libertar. Porque pecado escondido nunca permanece pequeno. O que não é confessado diante de Deus cresce em silêncio. O que não é entregue ao Senhor se fortalece nas sombras. Davi entendeu isso de maneira dolorosa.
Depois de seu pecado com Batseba e da tentativa de encobrir sua queda, ele não perdeu o trono imediatamente, não perdeu a aparência de rei imediatamente, não perdeu a reputação diante de todos imediatamente. Mas por dentro, a comunhão estava ferida. O homem, segundo o coração de Deus, estava com o coração dividido. E quando o profeta Natã o confrontou, Davi não tentou se esconder atrás do cargo, nem da história, nem das vitórias antigas. Ele se quebrou. No Salmo 51:11, ele clama: "Não me lances fora da tua presença, e não retires de mim o teu Espírito Santo." Esse clamor revela algo profundo. Davi sabia que o maior prejuízo do pecado não era perder o palácio, era perder a presença. Não era perder a aprovação das pessoas, era perder a alegria da comunhão com Deus. Quantos hoje temem perder dinheiro, perder influência, perder conforto, perder relacionamentos, mas não tremem diante da possibilidade de perder a sensibilidade à presença de Deus? Quantos se preocupam quando o corpo adoece, quando a conta aperta, quando uma porta se fecha, mas não se preocupam quando já não sentem prazer em orar, quando já não choram diante da palavra, quando já não se incomodam com atitudes que ferem o coração do Pai? O Espírito Santo não se afasta porque você é fraco. Ele conhece a sua fraqueza. Ele veio justamente para fortalecer os fracos. Ele não se afasta porque você luta. Ele conhece a sua batalha. Ele intercede por nós com gemidos inexprimíveis. O perigo não é lutar. O perigo é parar de lutar. O perigo não é cair. O perigo é fazer da queda uma morada. O perigo não é ser confrontado. O perigo é endurecer o coração quando Deus confronta. Provérbios 28:13 diz: "O que encobre as suas transgressões nunca prosperará, mas o que as confessa e deixa alcançará misericórdia." Há duas palavras que caminham juntas nesse texto: confessar e deixar. Muitos querem confessar sem deixar. Querem alívio sem renúncia, querem perdão sem entrega, querem misericórdia sem transformação. Mas a graça de Deus não apenas cobre o pecado arrependido, ela nos chama para sair dele. A misericórdia não é permissão para permanecer acorrentado. A misericórdia é a mão de Deus abrindo a prisão. E aqui está uma verdade que precisa ser dita com amor e firmeza. Não brinque com aquilo que Jesus morreu para vencer. Não acaricie aquilo que feriu o Filho de Deus na cruz. Não chame de fraqueza aquilo que, no fundo, você já decidiu proteger. Não transforme em fase aquilo que o Espírito já chamou de pecado. Porque aquilo que você protege hoje pode escravizar você amanhã. Aquilo que você justifica hoje pode apagar sua sensibilidade amanhã. Aquilo que você esconde hoje pode roubar sua paz amanhã. O Espírito Santo ainda convence, porque ainda há amor. A voz que incomoda não é rejeição, é misericórdia. O peso no coração não é condenação para destruir, é convite para voltar. O desconforto diante da palavra não é Deus virando o rosto, é Deus chamando pelo nome. Quando Ele mostra uma área, é porque quer curar. Quando Ele expõe uma raiz, é porque quer arrancar. Quando Ele confronta uma atitude, é porque quer restaurar a comunhão. Mas o que temos feito com essa convicção? Temos obedecido ou adiado? Temos confessado ou argumentado? Temos nos quebrantado ou criado explicações inteligentes para continuar iguais? A vida espiritual começa a esfriar quando a pessoa aprende a dizer depois para Deus. Depois eu mudo, depois eu perdoo, depois eu abandono isso, depois eu volto a orar, depois eu trato minha família com mais mansidão, depois eu paro de alimentar esse pensamento, depois eu corto esse vínculo, depois eu entrego essa área. Mas cada depois pode se tornar um tijolo no muro entre a consciência e a voz do Espírito. Hoje, o Senhor chama você não para o medo, mas para o retorno. Não para o desespero, mas para o altar. Não para esconder o rosto como Adão no jardim, mas para se apresentar diante do Pai que pergunta: onde estás?
Essa pergunta não é falta de informação divina, é convite ao arrependimento humano. Deus sabe onde você está. A questão é, você sabe onde se perdeu? Você sabe em que ponto começou a negociar? Você sabe qual porta abriu? Você sabe qual voz deixou de obedecer? Volte enquanto a voz ainda chama. Volte enquanto a palavra ainda corta. Volte enquanto há lágrimas. Volte enquanto há sede. Volte enquanto o Espírito Santo ainda toca com ternura esse lugar que você tentou endurecer. Porque a maior bênção não é parecer forte diante dos homens. A maior bênção é permanecer quebrantado diante de Deus. O segundo comportamento que afasta o Espírito Santo é resistir à direção de Deus quando ela contraria a nossa vontade. Há pessoas que dizem querer ser guiadas pelo Senhor, mas só aceitam a direção divina quando ela confirma o que já desejavam fazer. Pedem orientação, mas rejeitam a resposta. Oram por luz, mas fecham os olhos quando a luz revela um caminho diferente. Dizem, seja feita a tua vontade, mas no fundo esperam que Deus assine os planos que já foram escritos pela ansiedade, pelo orgulho ou pelo medo. A Bíblia diz em Gálatas 5,16, andai em espírito e não cumprireis a concupiscência da carne. Andar em espírito não é apenas sentir algo bonito durante uma oração. Andar em espírito é movimento, direção, submissão diária. É permitir que Deus governe os passos, não apenas abençoe os resultados. É perguntar antes de agir. É obedecer antes de entender tudo. É confiar quando a vontade de Deus parece cortar aquilo que a carne queria preservar. A carne sempre tem argumentos. Ela diz, você merece. O Espírito diz, você foi comprado por preço. A carne diz, ninguém vai saber. O Espírito diz, o Pai vê em secreto. A carne diz, siga seu coração. O Espírito diz, enganoso é o coração. A carne diz, responda à altura. O Espírito diz, a resposta branda desvia o furor. A carne diz, não perdoe. O Espírito diz, perdoe como Cristo perdoou. A carne diz, guarde rancor. O Espírito diz, solte essa prisão. A carne grita. O Espírito conduz. A carne empurra. O Espírito guia. A carne promete liberdade e entrega cativeiro. O Espírito exige renúncia e entrega vida. Muitos cristãos não percebem que estão afastando o Espírito Santo porque confundem teimosia com convicção. Chamam de personalidade forte aquilo que muitas vezes é resistência à correção de Deus. Chamam de discernimento aquilo que na verdade é medo de obedecer. Chamam de cuidado aquilo que no fundo é incredulidade. Mas quando Deus fala, não cabe ao servo redesenhar a ordem do Senhor. Cabe obedecer. José, filho de Jacó, poderia ter usado a dor como desculpa para endurecer. Foi traído pelos irmãos, vendido como escravo, levado para longe da família, acusado injustamente e esquecido na prisão. Se alguém tivesse motivos humanos para dizer Deus me abandonou, seria José. Mas em cada etapa, ele permaneceu sensível à presença do Senhor. Quando a esposa de Potifar tentou seduzi-lo, José não pensou apenas nas consequências sociais. Ele disse em Gênesis 39, 9, como, pois, faria eu este tamanho mal e pecaria contra Deus? Perceba, José não disse apenas, isso pode dar problema. Ele disse, isso é pecado contra Deus. Ele vivia diante de uma presença invisível. O Espírito de Deus ainda não habitava os crentes como depois de Pentecostes, mas José tinha consciência santa da presença do Senhor. Essa é uma marca de quem não quer afastar a presença de Deus. A pessoa mede suas escolhas não apenas pelo que perde ou ganha, mas pelo que agrada ou entristece o Senhor. Ela pergunta, isso honra a Deus? Isso fortalece minha comunhão? Isso me aproxima da luz ou me empurra para as sombras? Isso alimenta o espírito ou fortalece a carne?
Isso edifica minha casa ou abre brecha para a destruição? Isso me torna mais parecido com Cristo ou apenas mais satisfeito comigo mesmo? Há direções de Deus que nos livram de dores que não vemos. Há nãos do Espírito Santo que são livramentos vestidos de frustração. Há portas fechadas que são proteção. Há atrasos que são misericórdia. Há perdas que impedem quedas maiores. Há desconfortos interiores que são alarmes do céu. Mas quando a pessoa insiste em passar por cima da direção de Deus, ela começa a tratar o Espírito como obstáculo, não como guia. E quando alguém trata a voz de Deus como obstáculo, a vida espiritual começa a entrar em confusão. Isaías 30:21 diz: "E os teus ouvidos ouvirão a palavra do que está por detrás de ti, dizendo, este é o caminho, andai nele, sem vos desviardes nem para a direita nem para a esquerda." Que promessa preciosa! Deus não deixa seus filhos sem direção. Ele fala, ele aponta, ele conduz, mas note, andai nele. Não basta ouvir o caminho, é preciso andar. Não basta admirar a direção, é preciso obedecer. Não basta dizer que palavra forte, é preciso dar o próximo passo. Talvez o Espírito Santo já tenha dito a alguém: pare de alimentar essa conversa, afaste-se dessa influência, peça perdão, volte para a oração, cuide do seu casamento, honre seus pais, pare de falar mal, entregue esse medo. Abandone essa vaidade, seja fiel no secreto. Não aceite essa proposta, não entre nessa porta, não responda com ira, não deixe a amargura criar raízes. E a pessoa sabe, ela sabe, pode até tentar negar com a boca, mas sabe no íntimo. A pergunta é, até quando a voz de Deus será tratada como sugestão? O Espírito Santo não nos guia para controlar a nossa vida de maneira cruel. Ele nos guia porque conhece o fim desde o começo. Ele sabe o que está por trás de uma aparência bonita. Ele sabe o que existe dentro de uma oportunidade sedutora. Ele sabe a dor que há depois de uma escolha precipitada. Ele sabe quais caminhos parecem largos no início, mas terminam em laços. Ele sabe. Nós enxergamos pedaços. Deus vê o mapa inteiro. Jesus, no Getsêmani, nos mostra o ápice da submissão. Diante da cruz, em profunda angústia, ele ora: "Meu Pai, se é possível, passe de mim este cálice. Todavia não seja como eu quero, mas como tu queres." Essa passagem de Mateus 26:39 revela a diferença entre sentir dor e viver em rebeldia. Jesus expressa a dor, mas se rende à vontade do Pai. Ele não finge que o cálice é leve, ele não nega a agonia, mas ele coloca a vontade do Pai acima da pressão da carne. Ali está o caminho do verdadeiro discípulo. Não é ausência de luta, é rendição no meio da luta. Quantas vezes queremos espiritualidade sem Getsêmani, queremos poder sem rendição, queremos vitória sem entrega, queremos ressurreição sem cruz. Mas o Espírito Santo conduz pelo caminho de Cristo, e o caminho de Cristo sempre passa pela morte do ego. Há coisas em nós que precisam morrer para que a vida de Deus floresça. Precisa morrer a necessidade de controlar tudo. Precisa morrer a vontade de ter sempre razão. Precisa morrer o orgulho que não pede perdão. Precisa morrer a dependência da aprovação humana. Precisa morrer a rebeldia disfarçada de independência. Resistir ao Espírito é cansativo. A pessoa vive em conflito porque sabe o que Deus quer, mas insiste no que a carne deseja. Sente inquietação, mas chama de estresse. Sente peso, mas chama de fase. Perde paz, mas culpa as circunstâncias. O problema não é apenas o ambiente. Às vezes é desobediência interna. Às vezes não é Deus em silêncio, é a alma que se acostumou a interromper Deus. Às vezes não é falta de resposta, é excesso de resistência, mas há esperança. A direção do Espírito continua disponível para o coração rendido. Um simples "Senhor, eu cedo" pode abrir uma porta de restauração.
Uma decisão sincera pode recolocar os pés no caminho. Deus não despreza o quebrantado. Ele não rejeita quem volta. Ele não humilha quem se rende. O pai corre ao encontro do filho que decide voltar para casa. Hoje, o chamado é claro. Pare de pedir que Deus abençoe caminhos que Ele já mandou abandonar. Pare de chamar sua vontade de propósito quando ela nasceu da carne. Pare de negociar com a voz que veio salvar sua vida. A obediência pode custar algo agora, mas a desobediência custará muito mais depois. A vontade de Deus pode ferir o orgulho, mas cura a alma. Pode contrariar seus planos, mas protege seu destino. Pode fechar uma porta, mas preserva sua comunhão. O Espírito Santo não quer apenas visitar momentos da sua vida. Ele quer conduzir toda a sua vida. Não apenas o domingo, não apenas o culto, não apenas a oração antes de dormir. Toda a vida, as conversas, as decisões, as finanças, os relacionamentos, a forma como você reage quando é ferido, a forma como você trata quem não pode lhe oferecer nada, a forma como você lida com tentações quando ninguém está olhando. Toda a vida, e quando a pessoa se rende, algo muda, a paz volta, a clareza volta, a sensibilidade volta, a palavra volta a queimar, a oração volta a respirar, o coração volta a discernir. Porque o Espírito Santo encontra espaço onde a vontade humana se curva diante da vontade do Pai. O terceiro comportamento que afasta o Espírito Santo é alimentar amargura, rancor e falta de perdão. Poucas coisas fecham tanto as janelas da alma quanto um coração que decidiu guardar ofensa como se fosse tesouro. A pessoa foi ferida, traída, ignorada, humilhada, decepcionada. A dor foi real, a injustiça aconteceu, a lágrima caiu. Mas o problema começa quando a ferida deixa de ser lugar de cura e se torna morada. Quando a pessoa não apenas sente a dor, mas passa a se definir por ela. Quando não apenas lembra o que aconteceu, mas revive aquilo todos os dias como se a ofensa tivesse autoridade para governar seu presente. A amargura é uma prisão silenciosa. Ela não grita no começo, ela se instala devagar. Primeiro, a pessoa fica magoada, depois fica desconfiada, depois fica fria. Depois, começa a interpretar tudo pela lente da dor. Uma palavra simples parece ataque, um silêncio parece desprezo, uma ausência parece rejeição. A pessoa já não enxerga o outro como ele é, enxerga através da ferida que não entregou a Deus. E quando a amargura governa a percepção, o Espírito Santo é entristecido, porque ele veio para produzir em nós o fruto de Cristo, não as raízes da vingança. Efésios 4:31 e 32 diz: toda a amargura e ira e cólera e gritaria e blasfêmia e toda malícia seja tirada dentre vós. Antes sede uns para com os outros benignos, misericordiosos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus vos perdoou em Cristo. Observe a profundidade. O texto não manda apenas diminuir a amargura, manda tirar. Não manda administrar a malícia, manda remover. E o fundamento do perdão não é que o outro merece. O fundamento é que Deus nos perdoou em Cristo. Isso confronta a alma, porque nós gostamos de receber graça, mas temos dificuldade de oferecer graça. Queremos que Deus lembre da cruz quando olha para nós, mas queremos que Ele lembre da dívida quando olha para quem nos feriu. Pedimos misericórdia para nossas falhas, mas justiça severa para as falhas do outro. Mas o Evangelho nos coloca diante de uma verdade incontornável. Quem foi perdoado por Cristo não pode transformar o rancor em identidade. Perdoar não significa dizer que a dor não existiu. Não significa chamar o mal de bem. Não significa permitir abuso, retornar a ambientes destrutivos ou fingir que nada aconteceu. Perdão não é ausência de limites. Perdão é entregar a Deus o direito de vingança.
é tirar o veneno do coração, é dizer: Senhor, isso doeu, isso foi injusto, isso me marcou, mas eu não vou permitir que essa ferida se torne o trono da minha alma. Perdoar é abrir mão de ser carcereiro do outro e descobrir que, na verdade, quem estava preso era você. Davi teve oportunidades de matar Saul. Saul o perseguiu injustamente. Saul tentou destruir seu futuro. Saul via a ameaça onde Deus via unção. E Davi, escondido em cavernas, carregando promessas sem palácio, poderia ter dito: agora Deus colocou meu inimigo em minhas mãos. Mas Davi discerniu algo que muitos não discernem. Nem toda oportunidade é aprovação divina. Só porque a porta se abriu, não significa que Deus mandou entrar. Só porque você pode ferir alguém que o feriu, não significa que deve fazer isso. Davi escolheu não tocar em Saul. Ele entregou a causa ao Senhor. Isso não era fraqueza, era temor de Deus. Quantas pessoas perdem a presença porque querem fazer justiça com as próprias mãos, ferem com palavras, retaliam com silêncio, punem com desprezo, expõem com prazer, torcem pela queda de quem as machucou e depois tentam orar como se nada estivesse acontecendo. Mas como levantar mãos a Deus enquanto o coração aperta o pescoço de alguém por dentro? Como pedir fogo do céu no culto e alimentar gelo dentro de casa? Como dizer: Espírito Santo, enche-me, enquanto recusa obedecer ao mandamento do amor? Hebreus 12:15 adverte para que ninguém se prive da graça de Deus e para que nenhuma raiz de amargura brote e cause perturbação, contaminando muitos. Raiz é algo escondido. Ninguém vê no início, mas ela se alimenta debaixo da superfície. Assim é a amargura. Ela pode estar por trás de um sorriso educado, pode estar escondida atrás de frases religiosas, pode morar em pessoas que cantam, pregam, servem e conhecem a Bíblia. Mais cedo ou tarde, a raiz produz fruto. E o fruto da amargura contamina conversas, famílias, ministérios, amizades e até a forma como a pessoa enxerga Deus. Há gente que não percebe, mas sua dificuldade de confiar em Deus está ligada à falta de perdão, porque transferiu para o Pai a imagem de pessoas que falharam. Foi traída por alguém e agora acha que Deus também vai abandonar. Foi rejeitada por alguém e agora suspeita do amor divino. Foi manipulada por alguém e agora tem medo de se render ao Senhor. A ferida humana começou a distorcer a visão espiritual. Por isso, o Espírito Santo toca no perdão. Não para defender quem feriu você, mas para libertar você da prisão que a dor construiu. A mulher do fluxo de sangue viveu 12 anos marcada por uma condição que a isolava, enfraquecia e envergonhava. Marcos 5 mostra que ela gastou tudo, sofreu muito nas mãos de médicos e não melhorou. Aquela mulher tinha motivos para se fechar, para se amargar, para desistir. Mas quando ouviu falar de Jesus, algo nela decidiu romper o ciclo. Ela disse: se tão somente tocar nas suas vestes, sararei. A multidão apertava Jesus, mas ela tocou com fé. E quando o poder saiu de Cristo, ela foi curada. Essa história revela algo precioso. Há dores longas que só são vencidas quando a fé decide tocar Jesus de um jeito novo. Talvez sua ferida não seja física. Talvez seja uma traição antiga, uma palavra que marcou, um abandono, um desprezo, uma injustiça familiar, uma decepção dentro da igreja. Você tentou seguir, tentou esquecer, tentou ocupar a mente, tentou sorrir. Mas ainda há um fluxo interno drenando suas forças. Hoje o Espírito Santo não está pedindo que você negue a dor. Ele está chamando você a tocar em Cristo com fé suficiente para ser curado. Não permita que quem feriu você continue controlando sua vida através da sua amargura. Não entregue seu futuro ao passado. Não deixe que uma estação de dor se torne o idioma permanente da sua alma. Você pertence a Cristo. Sua identidade não é traído,
não é abandonado, não é rejeitado, não é injustiçado. Em Cristo, você é amado, chamado, perdoado, restaurado e sustentado. A ferida pode explicar uma parte da sua história, mas não tem autoridade para escrever o final. O Espírito Santo se move com ternura em corações que escolhem liberar. Às vezes, o perdão começa como uma oração fraca. Senhor, eu não consigo, mas quero querer. Deus recebe essa sinceridade. Às vezes, a libertação começa quando a pessoa para de repetir a história para alimentar a raiva e começa a contar a história diante de Deus para receber cura. Às vezes, o milagre começa quando você para de pedir que Deus mude o outro primeiro e permite que Ele cure você por dentro. Perdoe não porque foi pequeno. Perdoe porque Deus é maior. Perdoe não porque não doeu. Perdoe porque Cristo levou dores maiores na cruz. Perdoe não para chamar o injusto de justo. Perdoe para entregar o tribunal ao juiz eterno. Perdoe porque a presença de Deus vale mais do que o prazer amargo de ter razão. Perdoe porque você não foi criado para carregar veneno. Perdoe porque o Espírito Santo quer encher lugares que a amargura ocupou por tempo demais. O quarto comportamento que afasta o Espírito Santo é viver uma fé de aparência enquanto o coração permanece distante. Esse talvez seja o comportamento mais enganoso, porque ele se veste de normalidade. A pessoa continua dizendo as palavras certas, continua conhecendo os costumes, continua sabendo como se portar, continua usando linguagem espiritual, mas no íntimo a chama se tornou pequena. A oração virou obrigação, a palavra virou informação, a adoração virou rotina, o arrependimento virou discurso. A presença de Deus, que antes era o maior tesouro, passa a ser tratada como detalhe. Jesus falou com dureza e dor aos religiosos de seu tempo porque eles haviam dominado a arte de parecer santos sem se renderem ao Deus Santo. Em Mateus 15:8, ele cita a Escritura e diz: "Este povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim." Que frase terrível! Honrar com os lábios e estar longe no coração. Cantar perto e amar distante. Falar bonito e obedecer pouco. Defender doutrina e não viver quebrantamento. Conhecer os mandamentos e perder o amor. Será que existe perigo maior do que estar acostumado com as coisas de Deus sem estar rendido ao próprio Deus? A aparência religiosa pode enganar pessoas, mas não engana o Espírito Santo. Ele conhece o secreto, ele vê o que existe por trás do gesto, ele sabe quando o louvor é som sem entrega, sabe quando a oração é frase sem rendição, sabe quando a generosidade é palco, sabe quando o conselho é vaidade, sabe quando a correção ao outro é fuga da própria transformação, sabe quando alguém fala de santidade para esconder a falta dela em casa. Deus não se impressiona com performance espiritual. Ele procura verdade no íntimo. Isso não significa desprezar práticas externas. Orar, congregar, servir, cantar, ofertar, ensinar, tudo isso é precioso quando nasce de um coração vivo. O problema não é a forma. O problema é quando a forma substitui a presença. O problema é quando o hábito continua, mas a alma já não está ali. O problema é quando a pessoa se acostuma a ser vista como espiritual e deixa de buscar ser conhecida por Deus no secreto. Davi, apesar de suas falhas, carregava uma consciência que precisamos recuperar. Ele sabia que Deus desejava verdade no íntimo. No Salmo 51:6, ele declara: "Eis que amas a verdade no íntimo." Deus ama a verdade no lugar onde ninguém aplaude. Deus ama a sinceridade onde ninguém filma. Deus ama o arrependimento que não precisa de plateia. Deus ama quando a boca e o coração voltam a falar a mesma língua. Há pessoas cansadas espiritualmente não porque serviram demais, mas porque representaram demais.
Viver de aparência esgota. Manter uma imagem consome. Fingir força quando a frieza não cura a frieza. Fingir paz quando a desobediência não restaura a paz. Fingir comunhão quando o secreto está abandonado só aumenta o vazio. O Espírito Santo não nos convida a fingir. Ele nos convida a voltar. Ele não pede máscaras religiosas, ele pede coração quebrantado. Jeremias viveu em uma geração que tinha templo, rituais e linguagem religiosa, mas havia perdido a obediência. O povo repetia, templo do Senhor, como se a presença de um lugar sagrado pudesse compensar uma vida rebelde. Mas Deus disse por meio do profeta que eles precisavam corrigir seus caminhos. Isso mostra um padrão espiritual. É possível confiar em símbolos religiosos enquanto se rejeita a transformação. É possível se sentir seguro porque pertence a uma tradição, a uma igreja, a uma história, a uma família de fé, mas permanecer distante do Senhor. Hoje, a pergunta não é apenas você frequenta, a pergunta é você se rende. Não é apenas você conhece versículos. A pergunta é, a palavra governa suas decisões? Não é apenas, você canta? A pergunta é, sua vida adora quando a música acaba? Não é apenas, você fala de Deus? A pergunta é, Deus tem acesso às áreas que você evita mencionar? Não é apenas, as pessoas acham você espiritual? A pergunta é, o Espírito Santo encontra verdade no seu íntimo? O perigo da aparência é que ela cria uma falsa paz. A pessoa pensa, está tudo bem, porque ninguém percebeu. Mas o objetivo da vida cristã não é passar despercebido pelos homens. É permanecer aprovado diante de Deus. A pessoa pensa, está tudo bem, porque ainda sei falar sobre Deus. Mas falar sobre Deus não substitui andar com Deus. A pessoa pensa, está tudo bem, porque ainda sinto emoção às vezes. Mas emoção não é sempre rendição. Lágrimas podem cair sem que o coração obedeça. Arrepios podem passar sem que o caráter mude. João 14:26 diz que o Consolador, o Espírito Santo, enviado pelo Pai em nome de Jesus, nos ensinaria todas as coisas e nos faria lembrar de tudo quanto Cristo disse. O Espírito Santo nos lembra de Cristo. Ele nos conduz de volta à verdade de Cristo. Ele não alimenta uma religiosidade vazia. Ele nos ensina a viver o Evangelho por dentro. Quando nos afastamos da sinceridade, começamos a resistir a esse ensino. E quando resistimos muitas vezes, ficamos hábeis em parecer tocados sem sermos transformados. Mas existe um caminho de volta. Simplicidade diante de Deus. Dizer a verdade. Senhor, eu esfriei. Senhor, eu tenho aparência, mas perdi fome. Senhor, eu falo de oração, mas oro pouco. Senhor, eu canto sobre entrega, mas controlo tudo. Senhor, eu conheço a palavra, mas tenho obedecido seletivamente. Essa oração pode ser o início de um avivamento pessoal. Porque Deus não rejeita a verdade humilde, Ele rejeita a hipocrisia endurecida, mas abraça o coração sincero. Talvez você tenha aprendido a sobreviver espiritualmente de lembranças antigas. Lembra de um tempo em que orava com lágrimas. Lembra de quando a palavra ardia. Lembra de quando obedecer importava mais do que ser visto. Lembra de quando a presença de Deus era suficiente. Mas agora vive de ecos, vive de memórias, vive de frases que aprendeu no passado. O Espírito Santo está chamando você para algo mais profundo do que nostalgia espiritual. Ele está chamando para renovação. Não se contente em lembrar do fogo. Volte ao altar. Não se contente em saber como era. Clame para que Deus faça de novo. Não se contente em parecer cheio, busque ser cheio. Não se contente em ser respeitado por pessoas, busque ser conhecido no secreto por Deus.
O cristianismo não é teatro sagrado, é vida crucificada e ressuscitada, é coração rendido, é verdade no íntimo, é Cristo sendo formado em nós. E aqui está o confronto compassivo. Talvez ninguém ao seu redor saiba exatamente como está sua alma, mas Deus sabe. E isso não deve levar você ao medo, mas à esperança. Porque o Deus que vê o secreto também cura no secreto. O Deus que conhece a distância também constrói o caminho de volta. O Deus que expõe a aparência não faz isso para destruir a pessoa, mas para libertá-la da prisão de representar. Hoje, abandone a máscara, não a fé, a máscara. Abandone a encenação, não o altar, a encenação. Abandone a necessidade de parecer invencível. Venha como está, mas não permaneça como está. Venha com a verdade, venha com a sede, venha com o coração aberto. O Espírito Santo não está procurando perfeição teatral, está procurando rendição real. E onde há rendição real, a presença volta a encher a casa por dentro. O quinto comportamento que afasta o Espírito Santo é desprezar a palavra de Deus enquanto se busca direção em vozes secundárias. Vivemos dias em que muitos querem revelação, mas não querem escritura. Querem uma palavra nova, mas negligenciam a palavra eterna. Querem sinais, confirmações, sonhos, impressões, frases proféticas, mas deixam a Bíblia fechada por dias, às vezes por semanas, e ainda se perguntam por que a alma está confusa. O Espírito Santo nunca nos conduz para longe da palavra que Ele mesmo inspirou. Quem despreza a Escritura enfraquece o discernimento. Quem negligencia a verdade fica vulnerável ao engano. A Bíblia diz no Salmo 119, 105. Lâmpada para os meus pés é tua palavra, e luz para o meu caminho. Observe a beleza. Lâmpada para os pés e luz para o caminho. Deus não prometeu satisfazer toda a curiosidade, mas prometeu iluminar o próximo passo. A palavra não é apenas livro de consulta para momentos difíceis, é alimento diário. É espada contra a mentira, é espelho que revela o coração, é água que lava a mente, é fogo que aquece a fé. É âncora quando as emoções mudam, é voz do Pai no meio do ruído do mundo. Quando uma pessoa se distancia da palavra, ela começa a confundir desejo com direção, confunde pressa com urgência espiritual, confunde oportunidade com propósito, confunde emoção com confirmação, confunde opinião humana com conselho divino. E aos poucos, qualquer voz mais forte começa a parecer verdade. O coração, sem palavra, se torna terreno aberto para medo, manipulação, vaidade e engano. Jesus, no deserto, venceu a tentação com a Escritura. Quando o inimigo tentou distorcer identidade, necessidade e poder, Jesus respondeu: está escrito. Ele não debateu a partir de sentimentos, não respondeu com orgulho, não tentou provar nada fora da vontade do Pai. Ele firmou os pés na palavra. Isso revela um princípio. A vitória espiritual não depende apenas de intensidade emocional, mas de enraizamento na verdade. Uma alma cheia da palavra discerne melhor as mentiras que chegam vestidas de oportunidade. Muitos cristãos estão tentando vencer tentações profundas com reservas espirituais rasas. Querem resistir no dia mau, mas não se alimentam no dia comum. Querem força na crise, mas não cultivam intimidade na rotina. Querem discernimento quando a decisão chega, mas ignoram a sabedoria quando tudo está calmo. Depois perguntam: por que estou tão fraco? Porque a alma também se alimenta. E quando não se alimenta da verdade, acaba se alimentando de ansiedade, comparação, entretenimento vazio, opiniões confusas e medos repetidos. A palavra de Deus não apenas informa, ela forma. Ela forma paciência onde havia impulsividade, forma humildade onde havia orgulho, forma coragem onde havia medo, forma pureza onde havia contaminação, forma esperança onde havia desânimo,
forma obediência onde havia rebeldia. O Espírito Santo usa a palavra como instrumento de santificação. Por isso, quando alguém despreza a Escritura, não está apenas deixando de ler um texto, está recusando o instrumento pelo qual Deus queria moldar sua vida. Jeremias disse: "Achadas as tuas palavras, logo as comi, e a tua palavra foi para mim o gozo e alegria do meu coração." Essa imagem é poderosa. Ele não apenas ouviu palavras, ele as comeu, ele internalizou. Ele permitiu que a mensagem de Deus entrasse em sua estrutura interior. A palavra se tornou alimento, não enfeite, alegria, não obrigação, sustento, não peso. E Jeremias viveu em tempos difíceis. Não era um profeta aplaudido. Foi rejeitado, perseguido, incompreendido. Mas havia uma chama dentro dele. A palavra queimava. Talvez falte esse fogo porque sobra distração. Talvez falte clareza porque sobra ruído. Talvez falte paz porque a mente está cheia de vozes, mas vazia de verdade. Quantas horas alimentando preocupações e poucos minutos ouvindo Deus? Quantas conversas repetindo problemas e quase nenhum tempo meditando nas promessas? Quantas notícias, vídeos, comentários, opiniões, mensagens e a alma permanece sem pão? Não é surpresa que muitos estejam espiritualmente cansados. Uma alma que só recebe barulho perde a capacidade de ouvir sussurros santos. O Espírito Santo fala de muitas maneiras, mas nunca contradiz a palavra. Se uma direção leva você ao pecado, não é o Espírito. Se uma paz permite desobediência, não é paz de Deus. Se uma porta aberta exige mentira, não veio do Senhor. Se uma revelação alimenta orgulho, não nasceu do Consolador. Se uma voz isola você da verdade bíblica, cuidado. O Espírito Santo exalta Cristo, confirma a Escritura e produz fruto santo. A mulher do fluxo de sangue ouviu falar de Jesus. A fé veio ao coração dela porque uma notícia sobre Cristo entrou em sua dor. Hoje temos mais do que um rumor sobre Jesus. Temos a revelação das Escrituras, temos os Evangelhos, temos a cruz anunciada, temos a ressurreição proclamada, temos as promessas, temos o chamado, temos o testemunho dos profetas e apóstolos. E ainda assim, às vezes, tratamos a Bíblia como última opção. Buscamos Deus em todo lugar, menos no lugar onde Ele decidiu falar com autoridade. Não estou dizendo que a leitura da Bíblia deve ser um peso frio. Estou dizendo que ela é encontro. Antes de abrir as Escrituras, ore: Espírito Santo, ensina-me. Leia devagar. Pergunte: o que isso revela sobre Deus? O que isso confronta em mim? Que promessa sustenta minha fé? Que pecado preciso abandonar? Que atitude preciso praticar? Que mentira precisa cair? A palavra lida com reverência se transforma em mesa no deserto. Há adultos que carregam décadas de vida, dores familiares, perdas, responsabilidades, frustrações, lutas no casamento, preocupações com filhos, medo do futuro, cansaço do corpo e da alma. E para essa audiência, a palavra não é luxo espiritual, é sobrevivência. Quando os anos avançam, descobrimos que força humana tem limite. A experiência ajuda, mas não salva. O dinheiro ajuda, mas não consola profundamente. A opinião dos outros muda, o corpo enfraquece, mas a palavra do Senhor permanece para sempre. E quem se firma nela não está livre de tempestades, mas tem fundamento quando a tempestade vem. O Espírito Santo deseja reacender fome pela palavra, não uma fome religiosa para acumular conhecimento e vencer debates. Uma fome de vida, de ouvir o Pai, de conhecer Cristo, de ser corrigido antes de cair mais fundo, de ser consolado antes de desistir, de ser guiado antes de escolher errado, de ser fortalecido antes que a batalha aumente. Volte à palavra, volte como filho, não como juiz do texto. Volte com humildade, não com pressa. Volte esperando ser lido por ela, não apenas lê-la.
Volte para que as mentiras percam força. Volte para que a fé tenha raízes. Volte para que o Espírito encontre em sua mente verdades que ele possa lembrar no dia da luta. Porque João 14:26 diz que ele nos fará lembrar das palavras de Cristo. Mas como lembrar aquilo que nunca buscamos guardar? Como o Espírito trará à memória uma verdade que nunca permitimos entrar? Hoje, abra espaço. Troque ruído por revelação. Troque ansiedade por meditação. Troque opiniões sem fim pela voz eterna do Senhor. O cristão que permanece na palavra pode até passar por noites escuras, mas não caminha sem lâmpada. Pode enfrentar vales, mas não está sem direção. Pode chorar, mas não está sem promessa. Pode ser confrontado, mas será curado. Porque o Espírito Santo ama conduzir a alma pela estrada iluminada da verdade. Há ainda um comportamento profundamente perigoso, que talvez esteja por trás de todos os outros: apagar o fogo do Espírito por negligência espiritual. A Bíblia diz em 1 Tessalonicenses 5:19, não extingais o Espírito. É uma frase curta, mas carrega peso eterno. Não apagueis. Não sufoqueis. Não trateis o fogo como algo comum. Não permitais que a chama se transforme em cinza por descuido. O fogo de Deus não deve ser manipulado, mas também não deve ser negligenciado. Ele precisa ser reverenciado, alimentado, protegido no altar do coração. No Antigo Testamento, o fogo no altar deveria permanecer aceso. Os sacerdotes tinham responsabilidade de cuidar dele. Essa imagem fala conosco. Há um altar interior, há uma vida secreta com Deus, há uma chama que precisa ser mantida pela oração, pela obediência, pela palavra, pela comunhão, pela adoração, pela vigilância. Quando a pessoa abandona o altar, não é de uma vez que tudo se apaga. Primeiro diminui o fervor, depois diminui a fome, depois a oração fica mecânica, depois o pecado parece menos grave, depois a presença parece distante, depois a pessoa se acostuma com a distância. A negligência espiritual é perigosa porque raramente parece rebelião no início, parece cansaço, parece falta de tempo, parece rotina apertada, parece fase, parece só hoje. Só hoje não vou orar. Só hoje não vou meditar na palavra. Só hoje vou responder com dureza. Só hoje vou alimentar esse pensamento. Só hoje vou ignorar essa direção. Só hoje vou adiar esse perdão. Mas muitos, só hoje, constroem uma estação inteira de frieza. O inimigo não precisa convencer todos a negar Jesus publicamente. Às vezes, basta convencê-los a adiar a intimidade. Basta ocupar a agenda. Basta encher a mente de distrações. Basta transformar o urgente em Senhor e o eterno em detalhe. Basta fazer a pessoa correr tanto por fora que já não percebe o vazio por dentro. E quando o coração está sem fogo, qualquer vento parece tempestade. Jesus contou a parábola das 10 virgens. 5 prudentes levaram azeite, 5 loucas não se prepararam. Todas tinham lâmpadas, todas pareciam esperar, todas estavam no mesmo cenário, mas nem todas tinham reserva. Essa parábola confronta a aparência espiritual sem vida interior. Lâmpada sem azeite é forma sem sustento, nome sem presença. Rotina sem profundidade. Azeite fala de preparo invisível. Aquilo que ninguém vê, mas sustenta quando a noite se prolonga. Quantos querem brilhar em público sem azeite no secreto? Quantos querem resistir à demora sem cultivar presença? Quantos querem uma fé que aguente a noite, mas vivem sem reserva espiritual? Quando a crise chega, revela o que foi cultivado antes. A tempestade não constrói fundamento, ela testa. A noite não produz azeite, ela revela quem se preparou. O Espírito Santo não é apagado apenas por pecados escandalosos. Ele pode ser apagado por descuido contínuo,
por oração abandonada, por palavra negligenciada, por comunhão substituída por ocupação, por serviço feito sem amor, por cansaço não levado a Deus, por emoções acumuladas sem cura, por uma vida tão cheia de tarefas que não sobra espaço para a presença. E aqui precisamos falar com compaixão. Muitos não estão frios porque não amam a Deus. Estão sufocados porque não aprenderam a voltar ao altar no meio das responsabilidades. Adultos entre 40 e 60 anos conhecem esse peso. Contas, família, trabalho, saúde, filhos, casamento, envelhecimento dos pais, decisões acumuladas, lembranças do que não aconteceu, medo do que ainda pode acontecer. A vida fica pesada e, sem perceber, a pessoa começa a funcionar no automático. Faz o que precisa ser feito, resolve problemas, sustenta pessoas, sorri quando dá, chora quando ninguém vê. Mas o coração vai ficando sem óleo e Deus não despreza esse cansaço. O Espírito Santo é consolador. Ele não vem esmagar o cansado, ele vem chamar: volte para a fonte. Jesus disse em Mateus 11, 28, vinde a mim todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Ele não disse, venham quando estiverem fortes. Não disse, venham quando resolverem tudo. Não disse, venham quando forem dignos. Ele disse, venham cansados, venham oprimidos, venham carregados. O problema é que muitos cansados correm para tudo, menos para Cristo. Correm para distrações, comida, compras, conversas, telas, reclamações, isolamento, excesso de trabalho. Mas só Jesus alivia a alma no nível mais profundo. O caminho de transformação não começa com grandes discursos, começa com retorno simples. 10 minutos sinceros diante de Deus podem reacender mais do que horas de aparência. Uma oração honesta pode abrir espaço onde havia cinza. Um capítulo lido com sede pode iluminar um dia inteiro. Um perdão liberado pode destravar anos de peso. Um louvor cantado com lágrimas no quarto pode se tornar altar. Deus não despreza começos pequenos quando o coração é verdadeiro. Mas é preciso decidir. Fogo não se conserva por acidente. Intimidade não cresce por descuido. Sensibilidade espiritual não permanece quando tudo em nós se entrega à distração. O Espírito Santo nos chama a vigiar. Vigiar os olhos, vigiar a boca, vigiar as conversas, vigiar as prioridades, vigiar o que entra na mente, vigiar o que alimenta a alma. Vigiar não é viver com medo, é viver acordado, é reconhecer que há uma guerra espiritual e que a presença de Deus é mais preciosa do que qualquer prazer momentâneo. Davi, José, Jeremias, a mulher do fluxo de sangue, todos enfrentaram dores diferentes, mas há algo em comum. Em algum momento, tiveram que responder a Deus com fé. Davi se quebrou, José resistiu. Jeremias recebeu a palavra como alimento. A mulher tocou Jesus. Cada um, à sua maneira, recusou deixar a dor, a tentação, a rejeição ou o tempo apagar completamente a esperança. E você também precisa responder. Não basta ouvir, é preciso voltar. Não basta concordar, é preciso entregar. Não basta sentir, é preciso obedecer. Talvez o Espírito Santo esteja mostrando que a sua chama não acabou, mas está fraca. Ainda há brasa, ainda há sede, ainda há lágrimas, ainda há temor, ainda há desejo de voltar. E se ainda há desejo, há graça trabalhando. Não despreze essa brasa, sopre com oração, alimente com palavra, proteja com obediência, leve para perto de irmãos maduros. Afaste-se do que derrama água fria no altar. Corte hábitos que drenam sua fome, reorganize prioridades. O que alimenta sua carne enfraquece seu espírito. O que alimenta seu espírito enfraquece o domínio da carne. Não espere sentir para obedecer.
Muitas vezes, o sentimento volta depois do passo, a clareza volta depois da rendição, a paz volta depois da confissão, a fome volta depois que você se aproxima da mesa. Quem está espiritualmente fraco não precisa esperar ficar forte para buscar Deus. Busca Deus para ser fortalecido. Hoje, o Espírito Santo chama você de volta ao fogo, não ao fanatismo vazio, não à emoção fabricada, ao fogo santo, fogo que purifica, ilumina, aquece e guia, fogo que queima impurezas, mas também aquece o coração ferido, fogo que revela o pecado, mas também acende esperança, fogo que confronta, mas não destrói o quebrantado, fogo que faz a alma lembrar: eu pertenço a Deus, não às trevas. Eu fui comprado por Cristo, não pela carne. Eu fui chamado para a luz, não para a confusão. Agora, diante de tudo isso, o chamado do Espírito Santo não é apenas para identificar comportamentos errados, mas para retornar a uma vida rendida. Porque Deus não revela para envergonhar, revela para restaurar. Ele não confronta para esmagar, confronta para salvar. Ele não toca na ferida para aumentar a dor, toca para curar no lugar certo. O Espírito Santo não está procurando uma desculpa para abandonar você. Ele está chamando você para abandonar tudo aquilo que tem roubado sua comunhão com Ele. Pense nos 5 caminhos que vimos como se fossem portas espirituais. Ignorar a convicção do pecado, resistir à direção de Deus, alimentar a amargura, viver de aparência, negligenciar a palavra e apagar o fogo. Cada porta parece pequena no início, mas todas conduzem à mesma perda, a perda da sensibilidade. E quando a sensibilidade se perde, a pessoa ainda pode ter religião, mas perde temor. Ainda pode ter vocabulário cristão, mas perde quebrantamento. Ainda pode ter atividade, mas perde intimidade. Ainda pode ter aparência de vida, mas por dentro sente distância. Mas ouça com atenção: distância não precisa ser destino. Frieza não precisa ser sentença. Queda não precisa ser identidade. Cristo ainda chama. A graça ainda alcança. O Espírito ainda convence. O Pai ainda recebe. A cruz ainda fala mais alto do que o pecado confessado. O sangue de Jesus ainda purifica. A misericórdia ainda triunfa sobre o juízo para o coração arrependido. Talvez alguém esteja pensando: eu já entristeci o Espírito tantas vezes. Sim, talvez tenha entristecido. Mas se hoje você sente dor por isso, essa dor pode ser sinal de que Ele ainda está chamando. Um coração completamente endurecido não se importa, mas um coração tocado ainda se quebranta. Não despreze esse momento. Não transforme esta mensagem em emoção passageira. Faça dela altar. Faça dela decisão, faça dela retorno. O filho pródigo ensaiou um discurso, mas o pai correu ao seu encontro. Ele voltou sujo, quebrado, sem dignidade própria, mas voltou. E o pai não começou com humilhação, começou com abraço. Isso não anulou a gravidade da saída, mas revelou a grandeza do amor. Assim é o Senhor. Ele não chama o pecador arrependido para um tribunal de vergonha, mas para a casa da restauração. A correção, sim. A transformação, sim. A abandono do pecado, sim. Mas tudo isso acontece dentro do amor do Pai. A pergunta agora é simples e profunda. O que precisa voltar para o altar? Qual pecado precisa ser confessado e deixado? Qual direção de Deus precisa ser obedecida? Qual pessoa precisa ser perdoada diante do Senhor? Qual máscara precisa cair? Qual hábito precisa ser cortado? Qual rotina espiritual precisa ser restaurada? Qual lugar da sua casa, da sua mente, do seu coração precisa novamente dizer: Espírito Santo, governa aqui? Não responda com pressa. Deixe a pergunta trabalhar. Porque há respostas que a boca tenta esconder, mas o coração conhece. E Deus não quer uma reação superficial, Ele quer verdade no íntimo. Talvez seja tempo de desligar ruídos e voltar a orar. Talvez seja tempo de pedir perdão a alguém.
Talvez seja tempo de procurar reconciliação. Talvez seja tempo de abandonar um relacionamento que alimenta pecado. Talvez seja tempo de parar de brincar com imagens, conversas, pensamentos ou práticas que enfraquecem sua alma. Talvez seja tempo de abrir a Bíblia com fome novamente. Talvez seja tempo de voltar para a comunhão da igreja com humildade, não como consumidor de culto, mas como membro do corpo de Cristo. O Espírito Santo nos conduz a Cristo, e em Cristo há identidade. Você não é escravo daquilo que o tenta. Você não é definido pela ferida que sofreu. Você não é prisioneiro da frieza que viveu. Você não é condenado a uma fé de aparência. Você foi chamado para ser morada de Deus. Morada. Pense nisso. O Deus Santo deseja habitar em você, não apenas visitar, habitar. Fazer do seu coração um lugar de comunhão, direção, consolo e poder santo. Por isso, levante a cabeça, mas dobre o coração. Levante a cabeça porque há esperança. Dobre o coração porque há santidade. O Evangelho nunca nos chama para a arrogância espiritual. Ele nos chama para a confiança humilde. Somos fortes quando dependemos. Somos livres quando obedecemos. Somos cheios quando nos esvaziamos. Somos levantados quando nos quebrantamos diante do Senhor. Chegou o momento de declarar guerra contra a frieza, não contra pessoas, contra a frieza. Guerra contra a amargura, guerra contra a aparência vazia, guerra contra o pecado protegido, guerra contra a negligência que apaga o altar. Mas essa guerra não é vencida pela força humana, é vencida pela rendição ao Espírito. Zacarias 4:6 diz: "Não por força nem por violência, mas pelo meu Espírito, diz o Senhor dos Exércitos." Esse é o selo sobre toda a transformação verdadeira. Não será pela sua força apenas. Não será por promessas vazias feitas no calor da emoção. Não será por disciplina sem dependência. Será pelo Espírito que convence, pelo Espírito que consola, pelo Espírito que santifica, pelo Espírito que fortalece, pelo Espírito que levanta o caído e reacende a chama no altar. Então ore com a vida, não apenas com os lábios. Senhor, eu volto da distração, volto da resistência, volto da amargura, volto da aparência, volto da negligência, volto do pecado escondido, volto da fé mecânica, volto para a tua presença, volto para a tua palavra, volto para o altar, volto para Cristo. Não retires de mim a sensibilidade ao teu Espírito. Não permitas que eu me acostume com a distância. Quebra o que precisa ser quebrado. Cura o que precisa ser curado. Acende o que precisa ser aceso. Governa o que precisa ser rendido. E agora receba esta verdade como decreto sobre sua caminhada. O Espírito Santo não veio para ser um visitante ocasional, mas o consolador permanente dos que pertencem a Cristo. Que sua casa volte a ter paz, que sua boca volte a ter vida, que seus olhos voltem a ter pureza, que suas decisões voltem a ter temor, que sua oração volte a ter lágrimas sinceras, que sua fé volte a ter raízes, que seu coração volte a arder pela palavra, que o amor de Cristo seja mais forte do que a ofensa, que a obediência seja mais forte do que a vontade própria, que a luz seja mais forte do que as trevas, que a graça seja mais forte do que a culpa, que o Espírito seja mais forte do que a carne. Não saia desta mensagem apenas emocionado. Saia decidido, decidido a confessar, decidido a obedecer, decidido a perdoar. Decidido a buscar, decidido a viver sem máscaras, decidido a guardar o fogo, porque a vida é curta demais para brincar com a presença de Deus. O mundo é escuro demais para caminharmos sem a luz do Espírito. A batalha é séria demais para vivermos distraídos. E Cristo é precioso demais para ocupar o segundo lugar. Que esta palavra fique selada sobre sua alma com Romanos 8:14.
porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Que você seja guiado, não apenas informado, guiado, não apenas emocionado, guiado, não apenas convencido por um momento, guiado todos os dias, guiado nas escolhas pequenas e nas grandes decisões, guiado quando tudo estiver claro e quando houver névoa, guiado quando for fácil e quando custar lágrimas, guiado pelo Espírito de Deus como filho amado, marcado pela graça, sustentado por Cristo e enviado para viver na luz. Vá em paz, mas não em passividade. Vá com ternura, mas também com firmeza. Vá sabendo que Deus não terminou sua obra. O Espírito Santo ainda chama, ainda cura, ainda corrige, ainda consola, ainda fortalece e ainda acende fogo em corações que se rendem. E que a partir de hoje, quando o Espírito falar, você não endureça. Quando ele corrigir, você não fuja. Quando ele conduzir, você não resista. Quando ele consolar, você receba. Quando ele santificar, você se entregue. Porque feliz é o coração, que não apenas fala sobre o Espírito Santo, mas aprende a caminhar com ele em reverência, obediência e amor até o fim.